Vamos lá, turminha, continuando em português, página 40. Então, olha lá. Siga em frente. Você vai ler agora uma sinopse e uma resenha sobre o filme Peter Pan, 2015. Nesse filme, a história original do personagem Peter Pan passou por algumas adaptações e tornou-se mais atual. Então, gente, aí nós temos uma sinopse e uma resenha. Então, aí na página 40, ó, onde está escrito texto 1, né? Coloca assim uma setinha e escreve assim, ó, sinopse. E aonde está escrito texto 2, coloca uma setinha e escreve resenha. Tá? Então, vocês vão ler aí o texto 1, que é a sinopse, e o texto 2, que é a resenha, né? Então, gente, a sinopse, ela conta um pouquinho sobre o filme, né? E a resenha, ela vai criticar o filme, né? Não que seja críticas ruins, né? Então, a pessoa que escreve uma resenha, ela já assistiu o filme, ela analisou o filme, né? Então, ela fala um pouquinho do que ela sentiu em relação ao filme, né? Os dois aí é sobre o Peter Pan. Tanto o texto 1 quanto o texto 2 é sobre o Peter Pan, tá? Mas um é uma sinopse e o outro é uma resenha. Então, vocês vão ler os dois aí, tá bom? Na página 41, né? Então, continua aí a resenha do Peter Pan, né? Até queria sugerir também, né, se tiver um tempinho, assista o filme do Peter Pan, que é muito legal, né? É muito bacana o filminho do Peter Pan, tá bom? E aí tem o Saiba Mais. Então, vocês vão ler essa curiosidade sobre o Saiba Mais, tá bom? Aí, vamos bater um papo aqui. Você assistiu esse filme? Sim, não? Você conhece a história original de Peter Pan? Algum desses textos despertou a sua curiosidade pelo filme? Então, né, depois que vocês lerem tudo, aí vocês vão pensar um pouquinho sobre essas perguntas, ok? Página 42. Na página 42, tá, gente? Então, ó, leia as definições de sinopse e resenha e a partir delas classifiquem os textos lidos. Então, esse aí a gente já fez lá na página anterior que a gente já escreveu, qual que é resenha e qual que é sinopse, tá? Mas aí vocês vão ler para vocês entenderem melhor o que é resenha e o que é sinopse. Na 2, 3, 4, 5, né, é em relação aos textos. Então, vocês têm que ler, né, o texto para poder responder. Então, respondam a 2, a 3, a 4 e a 5, né? A 6 é um bate-papo. Após ler a sinopse, você acha que esse filme pode ser visto por crianças e adultos ou somente por adultos? E aí, o que vocês acham? Criança ou adulto que pode assistir esse filme? Né? Então, façam aí a 42. 43. Então, vocês vão comparar o texto 1 e o texto 2, né, da página 41 e colocar um X nas questões que estão perguntando aqui. Né? Então, você vai colocar o texto 1 tem classificação? O texto 2 tem classificação? Né? Então, você vai marcar um X em qual tem classificação, em qual tem título, em qual tem o valor utilizado para produzir o filme. Pode ser, gente, que algumas perguntas aí vocês vão marcar no nenhum, tá? Então, tem que ver, tem que voltar lá nos textos e comparar. Texto 1, texto 2 para preencher isso aqui, tá bom? E por último, a página 44, vocês vão responder também de acordo com os textos, tá? 8. Para criticar um filme e escrever uma resenha sobre ele, é preciso levar em consideração vários fatores, como roteiro, atuação dos atores, qualidade técnica, efeitos especiais, direção, trilha sonora, figurino e etc. Na resenha que você leu sobre o filme Peter Pan, quais desses aspectos foram considerados pela crítica? Então, vocês têm que ler a resenha lá de novo, né? Ver o que o crítico lá considerou. B. Quais pontos positivos o autor da resenha comenta? Então, lá na resenha, o que o autor comenta de positivo no filme? 9. A resenha lida nas páginas 40 e 41 é favorável ou desfavorável ao Peter Pan, ao filme Peter Pan? Ela fala muito bem ou ela não fala não tão bem assim, né? Favorável ou desfavorável? 10. Para elogiar ou criticar algo, é preciso justificar opiniões, argumentar a favor delas. Quais são os argumentos apresentados pelo autor da resenha para justificar sua opinião sobre o filme? Né? Então, ele dá uma opinião. E qual que é o argumento que ele usa, né, para ele justificar essa opinião dele? Então, gente, tudo isso para responder, vocês têm que ler a
a resenha de novo, tá? 11. Se comparada à resenha, a sinopse não apresenta informações tão detalhadas sobre o roteiro, personagens e cenas. Qual é, então, o principal objetivo da sinopse de um filme? Lembra que eu falei no comecinho, quando eu comecei a explicar sobre sinopse? Qual que é o objetivo de uma sinopse? 12. Com base em seus conhecimentos, responda. A sinopse deve revelar o final do filme? Por quê? Então, o que a gente conversou sobre sinopse? Ela deve revelar o filme inteiro, o que acontece no final? Então, vocês vão responder o que vocês acham, seus conhecimentos, ok? Turminha, então, português hoje até a página 44, ok?